Bom dia. Vamos ao que interessa, porque o mundo tem pressa, o mundo corre, o tempo corre, certo? E o ser envelhece, entendeu? E vamos aí, vamos que vamos. Meu nome é Ernest, certo? Quero dar bom dia a cavalos e éguas hoje, porque falo muito, tá certo? E vamos lá, tá certo? Primeiro eu quero lembrar que no filme Moisés há uma contracena. Aliás, não é no filme Moisés, bicho. Que filme é aquele que tem a Sônia Braga contracenando, né, no papel de Bia, eu acho, certo? Ou não sei se é de Lia, tá certo? E eu acho que é no filme Moisés. Bia e Lia se envolveram com Jacó, certo? A Bia e Lia são filhas de Labão, certo? E Labão era tio de Jacó, tá certo? E Jacó saiu corrido lá de onde ele estava no deserto, com medo do irmão dele, certo? Esaú, porque ele pegou corda da mãe dele, certo? E se apropriou do título de seu herdeiro, né? O título de que era do mais velho, sabe? De prosseguir na condução da família, dos interesses da família, do patrimônio da família, tem um nome para isso, tá certo? Sabe, a mãe achava que o Esaú era muito doido, certo? Muito mulherengo e aquela coisa toda, entendeu? E que Jacó teria mais cabeça, né? Mais prumo, certo? Para conduzir ali os destinos ali do grupo familiar, tá certo? E envolveu Jacó nessa aí, entendeu? Jacó era um cara tranquilo, calmo, já o Esaú era testosterônico, certo? E Jacó teve, num certo momento, que sair correndo com medo de ser assassinado por Esaú e foi bater lá, sabe, na tenda de Labão, tá certo? Que era irmão da mãe, né, dele, certo? Nós estamos falando de Jacó, Esaú, então ela era a mulher de Isaac, tá certo? Não lembro o nome dela agora, certo? Sei que houve essa parada lá e lá tinha Bia e Lia. A Lia era mais velha, era uma pastora, o Labão só tinha filhas, e a Lia era mais velha e tinha a Bia, entendeu? Mais jovem, entendeu? E Jacó, quando chegou, botou logo o olho na mais jovem, certo? Labão disse, alto lá, meu caro, tá certo? Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, certo? Porque a hora e a vez é de Lia, tá certo? E eu não sei qual das duas, certo, foi personagem da Sônia Braga. Mas a gente passa essa parte aí por hora, tá certo? Mas o que eu quero tratar aqui, isso aqui já foi coisa de ontem, tá certo? E eu vou deixando para lá, né? Olhando aqui rápido, certo? Ontem era para ter falado do assassinato de John Fitzgerald Kennedy em Dallas, entendeu? E as consequências que isso teve para o mundo, né? Esse assassinato é visto como um golpe de Estado. Quem falou isso foi o Atush, certo? Que é visto como um golpe de Estado nos States. A gente que pensava que golpe de Estado só dava em repúblicas bananeiras, mas nós vimos há quase 4 anos atrás, nós estamos em 23, em 2020, foi isso? Na eleição, quando Trump tentou dar um golpe de Estado, certo? Não, não foi em 2020, tá certo? Mas assim, há quase 4 anos atrás, o Trump tentou dar um golpe de Estado, né, na eleição, entendeu? E eu, pelo menos, achava impossível que isso pudesse acontecer na maior democracia do mundo, sabe? Onde as instituições ali são fortes, e aconteceu. E o Atushi diz que em 63, quando o Kennedy, o John, foi assassinado, certo? Na década de 60, né? E logo em seguida o irmão dele, o Bob, entendeu? E tudo aquilo ali fazia parte de um processo conspirativo, e a partir dali é que surgiu realmente o termo teoria da conspiração. E o detalhe que a Tuxo dá pra gente é que Bush, o pai, tava no cenário, não do crime, certo? Mas estava no cenário político. E tem mais uma informação aqui, que foi ali que se desenvolveu o complexo industrial militar que hoje domina, salvo engano,
as cabeças dos que fazem parte dos democratas, tá certo? Esses caras só pensam em grana, bicho, só pensam em negócio, só pensam em dinheiro. Esses caras estão fazendo a guerra hoje, eles são da a indústria, o complexo industrial militar, o próprio nome já fala, certo? Os caras produzem armas para quê? Armas para guerra. Então tem hoje a guerra, sem falar das guerras ali do Oriente, certo? Do Oriente Médio, ali na Ásia, entendeu? Tem as guerras a da Ucrânia, tá certo? E tem agora a guerra não bem a guerra, mas a operação militar assassina que o governo de Israel desenvolve ali na Palestina, tá certo? E então, isso são notícias que deveriam ter rolado ontem, tá certo? E para hoje, tem umas coisas aí, eu quero começar lembrando aqui para não perder, né, para não perder o costume, né, lembrar um pensamento de D.H. Lawrence, um escritor que, certo, que foi, essa frase foi jogada num livro chamado Hostiles, Hostiles, falando dos Comanches, da reação dos Comanches à penetração, à conquista, usando o termo ao colonialismo, certo, que foi praticado pelos Estados Unidos ali no oeste americano, na direção do México, e lá encontraram Comanches e Cheyennes, certo, no meio do caminho, e eles ali, sabe, foram pisados, foram expulsos das terras, e o momento aí desse filme aí, que é um filme de 2017 com o Christian Bale, tinha acabado a Primeira Guerra, a Guerra Civil estadunidense, certo? E a bandidagem, os soldados, os derrotados, e os não derrotados também, os supostos vencedores, que não foram vencedores, certo? Ficaram aí, sabe, sem ter o que fazer, sem ter contra quem guerrear, foram guerrear contra os mexicanos, contra os índios, sabe? E o D.H. Lawrence tirou essa frase que foi lançada como epíteto do filme, entendeu? Assim, nos seguintes termos: a alma americana essencial é dura, isolada, estoica e assassina. Veja que aqui ele está usando um conceito abstrato, né, um substantivo abstrato, a alma, e adjetivado a alma americana, a alma que saiu, né, da Guerra Civil, certo? A alma americana essencial. Não sei o que, que ele quer dizer com alma americana essencial, né? Quer falar da essência da alma, tá certo? Do ghost, né? Do espírito, né? Essa coisa que move, sabe? Essa alma que matou Kennedy, por exemplo, entendeu? Sabe? Que faz parte do complexo industrial militar, que está lá nos democratas, que está hoje nos sionistas lá no Estado de Israel, tá certo? A alma, né? Mas no caso a alma americana essencial é dura, né? Isolada, estoica e assassina, como se esse ser, né, que aqui cognomina de alma, né, ser abstrato, tá certo, pudesse ter existência, né, uma existência não física, né, no caso aí metafísica, né, aí voltamos aos conceitos aí que a gente vem tratando aí de física e metafísica que se põem na história para nós, tá certo? Mas assim, vamos então aqui, eu peguei umas notícias aí, tá certo? Além de outras, né, que eu quero trazer, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, tá certo? Então tem uma notícia aí que eu quero comentar, né, que ontem, tá certo, lá no Senado Federal em Brasília, né, houve aprovação de um projeto de emenda constitucional chamado PEC, né? Houve aprovação dessa PEC e que está sendo usada, né, para limitar as decisões individuais de ministro no STF, tá certo? Está se referindo então a um poder da República, né, um poder republicano, o Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário, né? E esse projeto, então, o Senado, o Senado está exercitando, né, uma atribuição que é dele, sabe, de criar leis, né? Então eles criaram aí uma emenda à Constituição, tá certo? Limitando as decisões individuais, vejam, decisões individuais de ministro do STF, tá certo? O projeto vai para a Câmara, etc e tal, entendeu? Isso aqui é uma notícia tirada, né, da internet, do site UOL, tá certo?
Aqui diz que o placar foi igual nos dois turnos de votação, 52 votos a favor e 18 contra. Os senadores são 81, certo? Aqui nós temos 60, 70, 11 não votaram. Eram necessários ao menos 49 e foram 52 votos. Na Câmara caberá ao presidente da Casa, Arthur Lira, decidir como será a tramitação e por aí vai, tá certo? O texto da PEC é de 2021, então veja que já em 2021 eles vinham, o Senado trabalhando essa ideia, né? E foi resgatado agora, né, em 2023, após tensão entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, né? E veja que quem hoje resgata isso aí é a oposição ao governo e o Centrão, né, que são formados pelo Partido Liberal, certo, dos bolsonaristas, tá certo? E tem mais um outro partido aí, né? O PP, salvo engano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele é mineiro, né? Ele está interessado em sair candidato ao governo de Minas, né? Nega-se tratar de reação ou ataque contra os ministros, porque na verdade é isso. Se fala que é uma vingança, um ato de vingança de senadores da oposição. Veja que os bolsonaristas, eles vêm levando porrada do Supremo e se reconhece que não fosse a intervenção do Supremo, não a intervenção em si, mas a movimentação do Supremo na hora e na vez, né, de se movimentar, conseguiu parar, né, os bolsonaristas nesses últimos anos aí, nesses últimos 4 anos, tá certo? De guerra que o Bolsonaro desencadeou, né? E não se trata de mérito do Supremo, não se trata disso. Se tratou de oportunidade de eles terem que exercitar, tá certo? Isso aí. E tem mais mais um dado aqui que é interessante a respeito disso, né? Quando fala de que não se trata de reação ou ataque, né? Como quer dizer o Pacheco, tá certo? Mas o fato é que esse poder aí, né? O poder representado pelo STF, o poder judiciário e o poder legislativo, ao lado do executivo, são poderes burgueses, tá certo? Nós estamos vivendo numa sociedade burguesa, de instituições burguesas, não tenhamos dúvida disso, onde se desata aí uma luta de classe, não tenhamos dúvida quanto a isso, tá certo? E essa briga ali que se dá hoje em torno dessa PEC aí, tá certo? É uma briga que não interessa à classe operária, tá certo? À classe proletária, de modo que, como diz o outro, certo? Entre esses dois cachorrões aí, brigando, a gente deve ficar com a briga, tá certo? E, e é isso, né? Tem a notícia aí a respeito disso aí, que não se sabe direito por que Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, certo? Votou a favor do texto, e o resto da bancada petista foi contra, né? Um membro do PT disse que o voto de Wagner não causou surpresa porque o senador avisou que ia votar a favor da PEC, tá certo? Já no STF, o impacto dessa votação aí, dessa, né, situação aí, lá ministros disseram que a mudança não significa nada, entendeu? Assim, em boca miúda, né, eles disseram que as mudanças promovidas pela PEC já estavam previstas no regimento do Supremo. Eles estão minimizando aqui, né? A Rosa Weber, no início do ano, aprovou uma alteração que garante o envio imediato de decisões monocráticas para referendo no plenário, né? É o que está dizendo aí. Então, o fato é que as placas tectônicas, né, da sociedade burguesa que nós vivemos estão se mexendo. As placas tectônicas da política que nos entremeia, tá certo? Que faz nossas cabeças, sabe? Que faz as nossas almas, que não são diferentes das almas americanas, tá certo? Da alma americana, poderíamos dizer que a alma brasileira essencial é dura, isolada, estoica e assassina, certo? A alma brasileira burguesa, certo? E tem uma outra notícia aqui, postada na internet também, dizendo que tem uma instituição hoje chamada Confederação Israelita do Brasil, e tem um jornalista judeu chamado Breno Altman, né, que eu tenho aqui dado atenção a ele nessa questão lá que está acontecendo na Palestina, e ele é um antisionista, tá certo? E ele não tem papas na língua e diz com todas as letras
por ser defensor do direito de expressão pleno, absoluto, né? Ele sempre defendeu isso, o Breno, tá certo? O direito de expressão absoluto. Né? Ele acha que o direito de expressão, a liberdade de expressão é um valor absoluto, é humano, tá certo? Que deve se impor em todas as sociedades. E essa concepção tem, salvo engano, amparo na emenda número 2 nos Estados Unidos, que garante ali, sabe, assim, esse caráter de absolutismo da liberdade de dizer tudo o que se pensa, tá certo? Em todo tempo e hora e lugar, tá certo? E ele agora, eu até anotei aqui, tá certo, que de certa forma ele foi vítima de si próprio, né, quando defende, né, essa natureza libertária, né, do direito de expressão, tá certo? Segundo consta, né, ele andou fazendo postagens e fez, né, postagens no Twitter, tá certo? E um juiz da Justiça de São Paulo atendeu um pedido num processo, né, em que acusa o Breno de ser racista, né, determinou que ele retirasse os posts, pena de ele pagar R$ 500 por dia caso não fizesse a retirada das postagens, né? As postagens são reconhecidas aí, como eles dizem na justiça, né? Em juízo primário de cognição, em juízo de primeira cognição, ou seja, uma análise superficial, né? Que haveria ali racismo no que ele afirmou, no contexto da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O termo terrorista aqui colocado, falei, mas não deveria ter falado, eu não concordo que o Hamas seja um grupo terrorista, tanto que eles estão agora fazendo acordo para a liberação de reféns, tá certo? E quem está fazendo interface com o governo nacional israelense, certo? Contra o Estado israelense. É o Hamas, tá certo? Que vão assinar, inclusive, um termo aí, que deverá fazer aí um cessar-fogo, né, enquanto se faz essa troca aí. Terrorista, então, aí não tem nada a ver, mesmo porque se está apurando aí, o Haaretz é que está fazendo essa apuração, as mortes hoje imputadas ao Hamas, que seriam, né, atos de terror, né, as mortes e o próprio sequestro, tá certo? Se está vendo que as mortes de cidadãos israelenses, né, inclusive inocentes, como crianças, né, e mulheres aí, tá certo? Civis, melhor dizendo, não aconteceram da forma como estão dizendo. De 1.400 caiu para 900, que caiu para 450, certo? E está baixando, baixando. No final se vai chegar à conta, né, de que o Hamas não matou ninguém, tá certo? E o despacho nessa ação aí que o Breno, tá certo, está sendo apertado na justiça, de quarta-feira, dia 22 de novembro, tá certo? Então veja que foi agora, nós estamos em novembro, hoje são 23, né? E é de ontem, portanto, tá certo? E atinge o jornalista, o Breno Altman, né? Ele tem 15 dias para contestar a decisão, portanto está correndo o prazo. Isso não se trata de condenação, é o início do processo, é uma medida liminar, uma medida provisória, né, que se dá no começo do processo para impedir, né, que assim, né, o que é alegado como prejuízo da parte que entra com a ação, né, seja logo estancado, né? E o juiz fala aqui, né, antecipa, né, possivelmente ofensivas, expressões possivelmente ofensivas foram expressadas por Breno, diz o juiz Paulo Bernardi Baccará, que assina a decisão. E é alegado que o Breno aí chama, né, aí, né, os sionistas, certo, de ratos, né, se refere, diz ele aí, né, que ao se usar a expressão ratos, né, usa essa expressão tem poder de alusão depreciativa à população judaica. Isso vai ser discutido, né? Diz assim, né? Em uma dessas postagens, o jornalista diz: podemos não gostar do Hamas, discordando de suas políticas e métodos, mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Aqui está a essência do que pensa Breno, tá certo? O Hamas é uma organização de resistência, tá certo? E o Estado de Israel é um Estado colonialista e racista. Aí diz assim, relembrando, diz aí o texto, né? Relembrando o ditado chinês,
Nesse momento não importa a cor dos gatos, desde que caçem ratos. O trauma aqui é contra ratos, certo? Lembra um vídeo que eu já fiz aqui, lembra o filme do Quentin Tarantino, sobre uma crítica que ele faz aos nazistas, né, naquele filme Bastardos Inglórios, tá certo? Aquela cena em que, logo no começo, né, um membro da informação da informação nazista, tá certo? Um personagem do Walter Christian, né? Não é Christian, né? O Walter, certo? Ele dialoga com um fazendeiro ali, sabe, nos arredores de Paris, tá certo? E embaixo, no sótão da casa dele, tá certo? Tá cheio de judeus que ele escondia ali, tá certo? E as informações vazaram, quem sabe os vizinhos deduraram ele, entendeu? E o cara vai lá, o personagem de Waltz, né? De Waltz. E ali, sabe, o Waltz pede um copo de leite, leite que é um símbolo, né, um símbolo da estética nazista, certo? Né? Para traduzir a supremacia branca, entendeu? E o cara se empapuça de leite, leite de vaca, entendeu? E no final ele começa a fazer um diálogo entre águias e ratos e coloca os nazistas como ratos, os alemães como ratos, a raça superior, tá certo? E ali a raça supremacista, entendeu? E ele fala dos ratos que ocupam os porões, e os judeus ali embaixo no porão, sabe? Ouvindo tudo isso aí, tá certo? No final, né, a águia come rato, tá certo? E rato se esconde, né? Então, aí, sabe, os sionistas, né, do CONIB, sabe, se prevaleceram disso, né? Escreveram e apresentaram ao juiz e o juiz despachou. Agora isso vai dar uma discussão, tá certo? Vai dar uma discussão brevemente a ser solucionada, né? E o fato é que os sionistas hoje no mundo são poderosos, né? Eles têm um poder muito grande no mundo, certo? São eles que patrocinam a guerra lá, a guerra. Vai ver que não só a guerra que está. A guerra não, essa a operação que o Estado de Israel desenvolve lá na Palestina, essa operação é de limpeza étnica, entendeu? Ninguém tem dúvida disso, tá certo? E vai ver que a guerra também é ali, né, da Ucrânia também, enfim, as guerras do mundo todas, sabe? E ali falamos do complexo industrial militar, esse pessoal aí, sabe, lida com dinheiro, essa coisa aí, sabe, esse equivalente que substitui a todos os valores, entendeu? Todos os valores que se possa ter, é uma moeda, né? Aí essas coisas abstratas, né? Essas coisas, né? Sabe, do mundo da metafísica, né? Do mundo da semiótica, entendeu? Do mundo aí, sabe, dos encantamentos, do mundo dos feitiços, do mundo das bruxarias, entendeu? E essa coisa toda aí, sabe, que nos envolve, sabe, que está nas nossas cabeças, que anda nas bocas, que está nos becos. Estou lembrando aqui, já estou falando aqui o Chico Buarque, tá certo? Que anda nas cabeças, anda nas bocas, né? Mas assim, né, o ser humano é isso, desenvolveu a capacidade de raciocinar, sabe, de usar a retórica, né, de fazer retórica, de promover convencimento. Lembra aí os especialistas nisso, os sofistas, entendeu? E de certa forma todos nós somos sofistas, todos nós somos polemistas, tá certo? Criamos aí. Os sionistas hoje são os polemistas da hora, tá certo? Estão criando caos, né, para irem, né, passando, tá certo? Irem abrindo a porteira e deixando a boiada passar, e assim a humanidade vai passando. Né? A humanidade vai passando, manipulada feito gado, vida de gado, vida de gado, né? E vamos assim nos arrastando, tá certo? Fico por aqui com essas minhas ironias, tá certo? E digo que meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo. Falei, dei bom dia a cavalos, dei bom dia a éguas também, para elas não ficarem reclamando, tá certo? E hoje é quarta-feira, hoje o Flamengo joga, né? Joga contra o Bragantino, se ganhar vai para o terceiro lugar ali, com possibilidade de disputar o título ainda da Copa Nacional, tá certo? Bom dia mais uma vez, tá certo? E a gente para por aqui.